Boa tarde, graça e a paz do Senhor seja com você, meu irmão, minha irmã. Que prazer e alegria receber você aí da sua casa. Para você que já nos acompanha pela rede super de televisão ou pelos nossos canais digitais, pelo Instagram, pelo YouTube, Facebook, a gente já quer aproveitar para pedir para você ativar o seu sininho para você receber as notificações e ficar sempre por dentro também da programação do Legacy Logos, que já está invadindo a sua casa. Espero que a palavra também invada o seu coração e te transforme nesta tarde a imagem e a semelhança de Cristo Jesus. Amém? Eu me chamo Tiago Diniz, sou um dos pastores também aqui desta igreja. Tenho o privilégio de compartilhar com você um pouquinho da continuidade deste livro maravilhoso que nós estamos estudando. Nós falaremos agora do testemunho do céu e usaremos a carta de 1 João, já deixa aí abertinho, abra aí as suas escrituras, se você está acompanhando pelo smartphone, pelo celular ou até mesmo pela Bíblia, diretamente você pode abrir na primeira carta de João, no capítulo 5, a partir do verso 6. Nós faremos a leitura do 6 ao verso 12 aqui, uma breve reflexão em uma passagem tão linda, e é o que nós queremos aqui nesta tarde, amém? Mas antes disso, me permita orar por você, por mim, por todos nós que estamos aqui já sintonizados em Cristo Jesus nesta tarde. Compartilhe mesmo durante o momento. Você pode enviar isso para um amigo, para um parente, para alguém que você deseja também que ele ouça. É tão bom quando nós crescemos na graça e no conhecimento de Deus. Glória a Deus, vamos orar. Feche os seus olhos neste momento e vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos agradecer o Senhor. Obrigado por esta tarde, obrigado pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã, que já está acompanhando, ligado, antenado na palavra que será, Senhor, pregada, exposta nesta tarde. Oramos para que o Senhor, de uma maneira gloriosa, possa, por meio da tua santa e gloriosa palavra, trazer vida ao nosso coração. Nós queremos sair, Senhor, desta tarde edificados, fortalecidos, consolados e exortados pela sua santa e gloriosa palavra. Por isso, como dispenseiro do Senhor nesta tarde, eu oro, pedindo para que o teu Espírito Santo, unicamente a terceira pessoa da Trindade, para nos convencer da verdade, do pecado e da justiça e do juízo de Deus. Assim nós oramos, te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, é tão bom poder compartilhar das Escrituras, e nós falaremos agora do testemunho do céu, a partir da primeira carta joanina. Esse apóstolo que escreve essa sequência das 3 epístolas de João é o mesmo que também escreve o Evangelho de João. E também Apocalipse, é o discípulo que unicamente não morreu martirizado, ainda que ele tenha sofrido na ilha de Patmos, deixado esquecido ali por um dos imperadores chamado Domiciano. Ele mesmo escreve esta primeira carta. Então, para que facilite a nossa leitura e o nosso entendimento, o que a gente precisa fazer? Entender o contexto aqui desta epístola. João está em um cenário, e para que a leitura faça sentido, porque esses versos que nós leremos aqui agora, é um dos mais complexos das Escrituras, porque é uma linguagem não tão familiar a nós. É por isso que ele escreve para um propósito, dentro de uma situação onde ele precisa evidenciar que Cristo Jesus, o Senhor dos exércitos, ele é a deidade 100% homem e também 100% Deus. Isso já estava circulando aqui nesta comunidade, nesse arraial. É por isso que ele reforça
combatendo uma heresia muito corrente ali naquela região, entre aqueles irmãos, por conta dos pensamentos filosóficos da época. O mais nocivo ao evangelho, que centraliza a divindade em Cristo, é chamado, que combate a ele, um pensamento gnóstico, ou o gnosticismo. Eles não acreditavam de maneira alguma que Jesus era o Deus encarnado. Talvez justamente pela ideia de considerar o corpo, matéria, algo ruim e má. Então, como uma divindade pode se enclausurar, encapsular dentro de um corpo, se ela é separada, se ela é transcendente? É por isso que ele reforça o Filho de Deus, ele é o Deus encarnado. E agora no verso 6, vem comigo aqui para você acompanhar essa leitura, que diz: este é aquele que veio por meio da água e do sangue. Obviamente, o que João está querendo dizer, divinamente inspirado, ele quer reforçar a ideia de que Cristo Jesus, ele não só é Deus, e para provar a sua divindade, ele prova também que ele cumpriu tudo aquilo que estava escrito ao seu respeito. Eu não sei se você se lembra, mas quando Jesus entra no Jordão, o próprio João Batista, ele diz assim: eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. E Jesus responde: é necessário que se cumpra a Escritura. É por isso que neste momento, João, agora o apóstolo e não o Batista, ele traz mais uma vez essa referência de onde e a origem real de Deus em Cristo Jesus. Ele veio como homem, cumprindo aquilo que estava escrito, e por isso que ele diz: este é aquele que veio por meio da água, ele é aquele que se batizou. E nós entendemos, talvez alguns não entendam a necessidade do batismo. O batismo em si mesmo nada tem efeito ou poder algum. Ele é um dos principais sacramentos da Igreja de Cristo Jesus. É uma das ações mais sagradas que nós possuímos, um dos principais símbolos. Obviamente que no batismo, atrás, ou juntamente com o batismo, nós somos confirmados, inseridos simbolicamente e também acrescido das bênçãos divinas de Deus sobre a nossa vida. Mas o que de fato representa a ideia batismal? Uma vez que Cristo morreu pelos nossos pecados, quando nós entramos nas águas, ou quando nós recebemos elas, entendendo que assim que Cristo morreu, foi deitado, ele padeceu por nossos pecados. Quando nós estamos batizando, nós estamos confessando publicamente, fazendo uma pública profissão de fé, que assim como Cristo morreu, com ele juntamente nós também morremos pelos nossos pecados. E assim como ele ressurgiu, nós saímos daquelas águas também como uma nova criatura. E é isso que João já começa a introduzir. Ele é aquele que veio por meio da água. Ele é aquele Deus homem que cumpriu as necessidades ordenadas por Deus, conhecidas por nós mediante a lei, mediante os decretos. Ele foi o que enviou, ele foi enviado por Deus, conhecido por esse ato batismal e também pelo sangue. E aqui nós temos uma dupla realidade. A primeira é a ideia real de que João, de uma forma apologética, ele está fazendo uma defesa da morte vicária de Cristo
quando ele derrama o seu sangue por nós. Aquele sangue que os hebreus experimentaram como sombra, quando eles foram orientados por Deus através de Moisés, a colocar sobre os umbrais das portas daqueles hebreus o sangue do cordeiro ali, do novilho, e quando o anjo da morte passasse, eles seriam poupados. Isso estava apontando para o sangue do real cordeiro definitivo. Esse é um dos pontos principais que também diz: ele veio, passou pelas águas, e ele também é aquele, o cordeiro, que entregou o seu sangue carmesim por nós naquela cruz. É por isso, meu irmão, que este texto é glorioso. João levanta aqui a ideia de que Cristo, ele não venceu por ser apenas Deus, ele vence também por ser homem. E a segunda ideia, dentro dessa perspectiva do sangue real, é mais uma vez trazer a humanidade de Cristo, aquele que descende da descendência da mulher. O descendente e não os descendentes. Cristo é aquele que cumpriu dentro da genealogia. Por mais que o seu sacerdócio que nós herdamos, ele não procedeu de Arão, é o que a gente aprende lá em Hebreus, mas de Melquisedeque, o sacerdócio perfeito, o sacerdócio real. Então aqui João explica desta maneira: ele veio cumprir, passando pelas águas. Claro que a gente entende que ele não tem necessidade alguma de se arrepender dos seus pecados, porque ele não tem pecado algum, e Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feito justiça de Deus. Na verdade, ele não pecou, ele tomou os nossos pecados naquela cruz, carregando os nossos pecados naquela cruz. E ele continua dizendo, justamente porque ele quer reforçar esta humanidade de Cristo Jesus. Ele quer mostrar a importância e como que Cristo cumpre tudo, como ele foi obediente ao que estava escrito ao seu respeito, como ele é mostrado na perspectiva de João aqui. Se ele venceu, ele também deu ordem para que nós, como igreja, pudéssemos vencer também. Por isso, esse é o testemunho do céu. E ele continua dizendo, olha só, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. Ele é aquele que passou pelas águas, aquele que morreu por nós, aquele que veio como homem. Ele reforça verdadeiramente aquilo que mais estava atrapalhando a centralidade da humanidade de Cristo naquele contexto. Irmãos, nós percebemos isso hoje tão obviamente, de uma forma assim, tão sucinta. As pessoas acham que Cristo só vence como Deus. Logo, quando elas estão atravessando momentos difíceis, elas não conseguem associarem as suas limitações com as mesmas de Cristo como homem. Então fica difícil de vencer, porque pensamos assim: óbvio, ele só vence porque ele é Deus, logo eu não consigo vencer porque eu sou carne. Não, Jesus também venceu como homem, ele venceu como homem. No verso, continuando ainda na parte B, ele diz: e o Espírito. Quando nós lemos Espírito com E maiúsculo, você precisa entender que diz respeito à terceira pessoa da Trindade, Paráclito, o Espírito Santo de Deus. É por isso que nós vemos aqui João reforçando mais uma vez o Pai, o Filho e o Espírito, a Trindade, a principal ou uma das principais
doutrinas cristãs. A Trindade. A Trindade é o que nos traz a esperança de que o sacrifício de Cristo foi validado, porque quem morre por nós não é apenas um profeta, não é apenas um filósofo, um pensador, não, quem morre por nós é um Deus que se encarnou. E agora ele diz, e o Espírito, ou a terceira pessoa da Trindade, é quem dá testemunho, ou seja, o testemunho, a certeza. O que é uma testemunha? A testemunha é aquela que está diante do acontecimento. Ela tem a propriedade para poder dizer aquilo que ela experimentou, viu ou percebeu. Mas quem percebe este ato de que Cristo é Deus, o Espírito que hoje nos convence, é Ele que dá testemunho de que Cristo também é Deus. É por isso que João também reforça. Óbvio, e também isso não pode ser colocado na cabeça das pessoas a partir de um pensamento natural. Por quê? Nós não temos a capacidade de crer nessa verdade apenas de forma intelectual e racional. Porque o Espírito aqui, o Espírito Santo, ele só testifica que Cristo é Deus sobre a consciência dos filhos, ou aqueles a quem Ele chama para a salvação. Irmãos, é impossível eu chegar diante de pessoas e falar, meu irmão, você precisa crer no testemunho do céu, que Jesus é Deus, e essa pessoa pode me fazer 1000 questionamentos, e quer saber? Pode ser que questionamentos que são feitos ali, eu até não consiga responder à altura, porque chega um momento que esta grande verdade e esse testemunho, ele não faz sentido por um ponto de vista racional, porque ele precisa ser experimentado também no campo da espiritualidade. É necessário nascer de novo, para que a gente creia que o testemunho do céu é validado em nosso coração. Não tem como eu pedir para alguém crer nesta verdade apenas por crer. É preciso experimentá-la. E João está dizendo também assim. E olha só, este é o Espírito e é quem dá testemunho, Ele é quem convence, Ele é quem aponta. O Espírito Santo é aquele holofote de Cristo, que brilha para Cristo, que aponta para Cristo. Por isso, quando nós temos o Espírito Santo, nós temos clareza da obra de Cristo Jesus, nós temos certeza que o amor de Deus foi derramado em Cristo por nós naquela cruz, e nós imerecidamente recebemos. Que lindo é essa verdade. Ele continua, porque o Espírito é a verdade. O Espírito não tem a verdade. O Espírito não fala da verdade. O Espírito não diz verdade. O Espírito é. A essência desse Espírito é a verdade. É a verdade absoluta. É por isso que João diz, o gnosticismo, por mais que ele buscasse uma tentativa intelectual a partir da razão, a partir da ciência e da reflexão, jamais eles poderiam experimentar a verdade cristã, a verdade absoluta. É por isso que muitos se perdem no afã de tentar provar a existência de Deus, no afã de provar a existência da Trindade. Meu irmão, se nem Deus, Ele tem interesse de provar a existência. Quando nós lemos de Gênesis a Apocalipse, nós não vemos Deus tentando provar a sua existência, pelo contrário, o que nós percebemos é Deus revelando o seu caráter, os seus
atributos, porque uma vez que o Espírito nos convence, somos alcançados, aí a gente crê, não apenas na sua existência, mas também no seu poder, na sua presença, na sua graça e em tudo que diz respeito ao nosso Deus. No verso 7 ele diz, há três, mais uma vez, lembra que eu acabei de dizer, que o que João está fazendo é isso, tentando ratificar a Trindade, tentando chancelar, carimbar que Cristo é Deus e que Cristo é também a segunda pessoa da Trindade e que a Trindade está em todo o tempo aqui na história. Há alguns que creem que Cristo é apenas um profeta. Existem religiões que atribuem Cristo apenas como um dos grandes profetas. E é aí um grupo de pessoas bem contemporâneo. E a gente precisa crer, irmãos, que Jesus é Deus. Jesus é Deus. E ele diz, há três que dão testemunho. E aqui ele não diz sobre profeta, sobre lei, sobre a história, sobre a geografia. Não, ele diz quem são os três que dão testemunho, ou os três que dão testemunho. Mais uma vez, o Espírito, a água e o sangue. Por que é que ele usa exatamente este exemplo de Espírito, água e o sangue? Porque nós percebemos que quando Jesus Cristo entra no Jordão, ele ouve o que do Pai? Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. A ele ouvir. É por isso que nessa circunstância, João reforça mais uma vez, este que está passando, este que nasceu de uma mulher, ele é também homem e Deus. Ele é aquele que também veio da descendência. E ele é aquele que expressou sacrificialmente o seu amor por nós naquela cruz. E os três são unânimes. Ou seja, não há diante desse testemunho do céu uma discordância. Não. A decisão, o testemunho é chancelado, vicário e estabelecido. O pai aponta o filho aponta o pai aponta o Espírito aponta o filho e o pai. Não há aqui uma hierarquia dentro desta ideia da Trindade, ou desta doutrina, não apenas uma ideia, melhor dizemos. Nós aceitamos. O testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu filho. E onde Deus dá o testemunho? Onde Deus revela o seu filho? Nas Escrituras. É ali. Hebreus capítulo 1 diz que aos nossos pais, aos nossos antepassados, ele falou muitas vezes pela lei e pelos profetas, mas que nos últimos dias ele tem falado unicamente por meio do seu filho, a quem ele constituiu herdeiro e criador sobre todas as coisas. É por isso que João reforça esta ideia mais uma vez. Nós aceitamos porque este é o testemunho do céu. Irmão, não foi ninguém que me falou e quem me convenceu de que Jesus é Deus, até porque os meus olhos uma vez estavam fechados. Eu jamais poderia acreditar nessa ideia de que um Deus encarnou-se como um homem como eu. E de fato eu nem tinha ideia do que poderia ser o gnosticismo. Mas na minha mente limitada, racional, como eu poderia pensar, tendo em vista que todos me apresentavam Deus como divino, como de fato Ele o é? Eu também não poderia crer desta maneira.
É por isso que, por mais ou melhor que tenha sido os argumentos, por melhor que seja um sermão, por melhor domínio que nós temos das Escrituras, é impossível convencer alguém a partir de uma reflexão. É isso que João está tentando dizer. Não tem como eu convencer os homens, senão Deus, que Ele mesmo testemunha sobre o Filho. É o próprio Deus que revela a si próprio nas Escrituras, em Cristo Jesus, o Espírito que faz a obra, que nos mostra e aponta a Cristo. Irmãos, e isto é algo extremamente espiritual. Nós temos um episódio de Judas, que não experimentou essa absoluta verdade do testemunho. Por isso que ele se perde apenas interessado nos ganhos terreno. Ele se perde estando com Jesus. Ele está ali o tempo todo com o mestre, mas sem conhecê-lo como Deus. Talvez ele não verdadeiramente tivesse os seus olhos abertos. Ele jamais conheceu a Cristo Jesus como os outros conheceram. É impossível conhecer a Cristo Jesus, meu irmão, e não perceber o testemunho glorioso da sua divindade. E quando nós conhecemos, nós somos marcados. Por isso o Espírito Santo é o selo. Ele é o penhor, a garantia. E uma vez que Ele habita em nosso coração, nós nos tornamos uma nova criatura, as coisas velhas vão embora. E esse testemunho se torna real todos os dias. Uma verdade que está no nosso coração, ecoando em nossas vidas. Por várias vezes pensamos em desistir da trajetória, da caminhada, mas logo somos lembrados do testemunho de Deus, do testemunho do céu. E glória a Deus por isso. Vamos continuar? Ele também diz: nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor. Ou seja, lei, os profetas, os sinais, os prodígios, a história, a biografia, nós aceitamos esse testemunho dos homens, mas o de Deus tem maior valor. E qual é o testemunho de Deus? Quando Ele traz, Ele envia o Espírito Santo para confirmar. O Espírito de Deus testifica, convence-nos de que nós somos teus filhos. Alguém que entregou a sua vida para Jesus, ela não vive na incerteza de que é filha. Não existe essa possibilidade. Talvez você se sinta indigno, isso é um grande resultado, mas pensar assim, eu não sou filho, não tem como, porque isso é ir contra as Escrituras. É isso que João está dizendo. O testemunho de Deus é maior. Por que ele é maior? Porque ele convence dentro. Ele fala da sua divindade ao nosso coração. Ele aponta para Cristo, ele regenera o nosso coração. E esse testemunho, sim, é um testemunho glorioso, eterno e insubstituível. Por isso que ele coloca aqui em um grau no sentido de ser maior. Esse é o testemunho de Deus. E que diz que ele dá acerca do seu filho. Por várias vezes, Jesus falando aos fariseus: eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer.
Eu dou testemunho do meu Pai, e o meu Pai dá testemunho de mim. Ou seja, fariseus, vocês não conhecem, alguns, nem a Deus, como vocês dizem conhecer. É por isso que vocês não me conhecem, porque se me conhecessem, é provavelmente porque vocês conheceriam também o meu Pai. Ou se vocês conhecessem o meu Pai, vocês saberiam quem eu sou, porque eu e o Pai somos um. Somos um. Glória a Deus. É por isso que João diz sobre isso. Aqui é uma passagem extremamente gloriosa e espiritual. Isso não se explica em João, por mais que ele tenha aqui os argumentos inspirados. Ele sabe que só o Filho pode crer nesta verdade. Vamos continuar? Ele continua. Quem crê no Filho de Deus, que ele diz aqui, tem em si mesmo esse testemunho. Aquele que crê, todos quanto creram no seu nome, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Que mensagem gloriosa de Cristo Jesus através de João aqui, meu irmão. É assim que nós somos edificados. Ele está dizendo quem crê no Filho de Deus. E como que nós cremos? Confessando. Como que nós cremos? Percebendo o pecado em nós. Como que nós cremos? Percebido o pecado, abandonamos. Quando que nós cremos? Quando guardamos os teus mandamentos no nosso coração. Eu escrevi os teus mandamentos e guardei no meu coração para não pecar contra ti, porque aquele que ama o Senhor é aquele que guarda. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, luz para os nossos caminhos. Irmão, essa é a verdade clara. Não tem como a gente esforçar no sentido de conquistar a filiação. Irmãos, não tem como a gente comprar a paternidade, não tem como. É preciso crer em Jesus, é preciso crer no sacrifício de Jesus, e você terá acesso ao Pai, e você voltará a ter paz com Deus, porque é Cristo que nos reconcilia. Você precisa crer em Jesus para você ser aproximado, aceito por Deus. A verdade é essa, não somos nós que aceitamos o Filho, mas é Deus, por meio do Filho, que nos aceita como co-herdeiros, como filhos em Cristo, como ramos enxertados, como aqueles que não eram os convidados de honra, mas fomos chamados, os gentios. Como é lindo essa verdade. Vamos continuar? E ele diz, quem não crê, e aqui ele coloca uma condição, quem não crê em Deus, o faz mentiroso. Ou seja, quem não crê em Deus, anula o testemunho. Quem não crê em Deus, diz que o testemunho não é real. E quem que não crê? Aquele que não tem o testemunho, porque não tem o testemunho do céu, justamente porque o Espírito não produziu, não convenceu aquele coração de que ele é pecador, de que ele se torna filho no sacrifício de Cristo e de que ele precisa se arrepender. É por isso que este que não crê, torna-se, como ele diz aqui, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu filho, e ele se torna mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu filho. Quem que é o pai da mentira que nós conhecemos?
o diabo. Mas o diabo crê que Jesus é Deus. Você sabia disso? Que o diabo crê mais do que os gnósticos e mais do que cristãos às vezes. Ele crê na divindade, ele crê na soberania, mas ele não obedece. Ele nunca se firmou na verdade. É por isso que os que não creem também estão enredados no mesmo princípio da mentira, porque eles vivem a ausência da verdade. E a ausência da verdade, ou a oposição à verdade, é a mentira. Esse testemunho não é verdadeiro. Claro, porque ele é como o diabo é. Ele é aquele que não se firma, aquele que não crê nesta verdade. E ele continua para a gente terminar. E este é o testemunho. Mais uma vez ele diz. Você percebe que João repete por várias vezes: testemunho, testemunho, testemunho. Aqui é convencimento, certeza, convicção, clareza. Este é o testemunho. E como que nós adquirimos isso? Pelo Espírito, por Cristo e pela palavra. Não tem como. Não tem como por outros meios. É somente Deus, o Espírito e o Filho. Ok? Deus nos deu a vida eterna. Por que João parece mudar de assunto, mas não muda? Ele está reforçando, justamente não é a ideia de que Cristo é Deus? Sim. E se Cristo é Deus, e se Deus dá testemunho de Cristo por meio do Espírito, o que Cristo faz por nós na cruz é validado. E se o que Ele faz por nós na cruz é validado, logo quem crê na obra de Cristo tem a vida eterna. Era justamente o que os gnósticos não criam. Por quê? O corpo vai voltar para o pó e a gente volta para o limbo, para o status de não existência. Você lembra antes de você ter nascido? Não. A ideia dos gnósticos é exatamente essa. Some, evapora. Ou talvez os mais avançados até acreditam na ideia de que esta ideia subjetiva apenas no campo da espiritualidade é a realidade. Por isso, em um momento da vida, quando morrermos, isso evapora tudo que é material e só permanece aquilo que é espiritual, mas não na ideia da eternidade com Deus. É tão complexo esse pensamento e difícil. É por isso que João associa a vida eterna ao testemunho de Deus em Cristo, porque somente Jesus tem o poder de nos dar a vida e acesso à vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu unicamente o seu Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É o que Deus realiza por nós, através do sacrifício de Jesus, é nos dar acesso a essa vida eterna. A vida eterna não tem fim. Pode parecer simples esse pensamento, mas é sobrenatural, esperançoso pensar nisso, de que de uma vez por todas estaremos eternamente com Deus na sua eternidade, sem a presença do pecado, sem a presença da morte, porque ela já foi vencida, sem a presença da dor, do mal, eternamente em uma realidade que hoje nós experimentamos parcialmente. Sim, mas ainda não. Uma partícula, uma centelha da eternidade nós experimentamos aqui. Eu me lembrei, vindo para cá, da frase do Jonathan Edwards dizendo que a terra é o único pedacinho do inferno que os cristãos experimentarão. A mesma terra é o único pedacinho do céu
que os não cristãos também experimentarão. Quão profundo é essa verdade? Então, se a terra já é uma realidade mínima, porque ela está subjugada, ainda ela será glorificada, redimida, ao receber a verdade, a cidade santa, a nova Jerusalém, corpos glorificados, toda a natureza redimida, glorificada por um estado definitivo, sem ser deteriorada, sem experimentar ervas daninhas, sem experimentar os abrolhos, mas tudo voltando ao estado original do Éden antes do pecado. É isso que nós experimentaremos. Então a gente precisa entender que João quer falar sobre isso, por mais que ele faça as suas devidas defesas, precisa desembocar nessa esperança. Tudo que os gnósticos têm é essa vida que vai passar. Por isso que para eles o casamento, o pensamento, as conquistas, os prazeres, é tudo que eles possuem, então vamos curtir. Não. O cristão não pensa assim, ele se limita, porque aquele que perde a vida nessa vida, acha-la na eternidade com Cristo. Aquele que abre mão das suas próprias vontades, aquele que deixa para trás, aquele que abandona os próprios prazeres por amor a mim, encontrará descanso na eternidade. Aleluia por essa verdade. Meu irmão, é só por um pouco e estaremos com Cristo em glória. Com Cristo em glória. Cantaremos para sempre com Ele no coral celestial. Isso precisa trazer a esperança para o meu e para o seu coração. É isso que me move, saber que esta breve e momentânea tribulação está produzindo em nós um peso da glória eterna. Entende isso? E eu termino dizendo, e este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna. E essa vida, onde que ela está? Em seu Filho. Está entendendo? Ele volta agora, tudo mais uma vez para o Filho, porque é o Filho quem conquista a vida eterna, que o homem separou-se dela no Éden. Meu irmão, quando Adão e Eva pecam, eles não saem do jardim por um tempo, não, eles saem definitivamente. Quando Adão e Eva pecam, eles não são expulsos e morrem, depois vão ressuscitar na glória eterna. Não, essa não é a realidade. Quando eles saem, agora no sentido de começar a história, o Cordeiro de Deus já estava morto, desde a fundação dos tempos. Mas para que eu e você entenda que o que acontece no Éden foi definitivo. O homem morreu definitivamente. O homem estava encerrado debaixo da ira de Deus definitivamente. O homem experimentaria o algoz do despejar da cólera de Deus definitivamente. É por isso que o sacrifício de Jesus também é definitivo. Aqueles a quem o Pai me deu, de maneira alguma os lançarei fora. Glória a Deus. Aqueles a quem Cristo salva estão selados para a vida eterna. Então é por isso que ele diz: onde que está a vida eterna? Não está em Sócrates, não está em Platão, não está no subjetivo, no abstrato, nos prazeres. Onde está a vida eterna? Em uma pessoa, e ela se chama Jesus. O Cristo, o Messias, o enviado, o Deus Emanuel, Deus conosco. Ah, irmão, você pode dar um glória a Deus aí na sua casa, você pode exaltar o nome de Jesus por essa verdade, você pode glorificar a Ele por essa verdade. Glória a Deus por isso. E aí ele diz:
Então, vamos concluir, para vocês entenderem, João dizendo, quem tem o Filho de Deus, tem a vida, o zoe, o fôlego. Glória a Deus. Por quê? Quem tem o Filho tem a vida. Porque quem tem o Filho, ainda que esteja morto, viverá. A morte não é o fim em si mesmo para os que creem no Filho. É uma passagem para a verdadeira morada celestial. Mas ele também diz, quem não tem o Filho, não tem a vida. Irmãos, não sou eu que estou dizendo. Não é João apenas que está dizendo. É Deus, em Cristo, decretando esta verdade. Só podemos ter a vida através do Filho. Você pode ser bom, educado, parcialmente justo, praticar boas ações, ser religioso. Se não tem Jesus, você não tem a vida. E se você não tem a vida, você não tem a eternidade com Deus. Porque Jesus diz em João também, no Evangelho, eu sou a verdade que está aqui, o caminho e a vida. Ele é o Criador da vida. Ele é a origem da vida. Ele é aquele que deu a vida a nós e a todas as coisas que existem aos seres viventes. E João termina esse lindo verso assim: quem não tem Jesus, não tem a vida. Para isso eu quero te perguntar, você tem Jesus? Você tem certeza de que você é filho de Deus? Lógico que não é uma prepotência pensar, não. É uma certeza que foi dada aos homens por meio do Espírito Santo. Romanos 8 diz isso. Ele testifica. Tiago, como que eu faço para ter essa certeza? Romanos 10 diz que aquele que crer no seu coração e confessar com a sua boca, esse é aquele que pode ser e é imediatamente salvo. Aquele que crê e confessa. Porque com a boca nós declaramos, com o coração nós cremos. Tiago, é só isso? Não, não é só isso não. Mas o que tem mais? Permanecer sobre esta verdade. Entender a importância de se separar, de estudar, de buscar, de ser usado por Ele. O testemunho do céu é esse. Esses são os meus filhos, filhinhos. Lembra que João o tempo todo fala isso? Meus filhinhos. Porque assim nós somos conhecidos como filhinhos, o qual clamamos Abba Pai. Como é que você faz? Eu queria te encorajar para você fazer isso aqui agora. Feche os seus olhos aonde você está aí, por gentileza. Por favor, por um minuto. Você vai declarar essa verdade aí agora. Crendo no seu coração e declarando com a sua boca, dizendo: Senhor Jesus, nesta tarde, eu reconheço que Jesus é o meu único e suficiente Salvador da minha vida. Diga: eu que um dia andei nos teus caminhos, mas por algum motivo me desviei. Arrependido eu volto, na certeza de que o Senhor me recebe de braços abertos em Cristo Jesus. O testemunho do céu ao seu coração é que você será convencido por essa verdade. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Glória a Deus. Nós ficamos por aqui.
E eu quero mandar um abraço especial para você aí, que tem acompanhado assiduamente aqui cada episódio. Cada sábado do Legacy Logos, te encorajo, continue seguindo, acompanhando. Nós temos vários homens de Deus que constantemente estão aqui, o pastor Isaías, o pastor Mateus, homens que Deus tem usado tanto também. Por isso, segue a gente aí, Legacy Logos, também aproveita para seguir o Legacy Matriz e também o Instagram da nossa igreja, a Igreja Batista da Lagoinha, aí no Instagram, no Facebook também. Aproveita também para poder ficar sintonizado na rádio da nossa igreja, ou a rádio do povo também de Deus, na Rádio Super 100.5. Glória a Deus, vamos orar agradecendo esse momento tão precioso. Obrigado, meu irmão, pela sua presença, pela sua audiência e por você estar aí até agora conosco. Pai, nós queremos agradecer o Senhor. Obrigado por esta palavra que hoje se tornou rema ao nosso coração. Obrigado por nos convencer de que Cristo é o Filho de Deus. Obrigado por saber que em Cristo nós temos a vida eterna. Obrigado, Jesus. Assim nós oramos, te louvamos e te agradecemos em Cristo Jesus. Meu irmão, Deus te abençoe e nos vemos em uma próxima oportunidade, se assim o Senhor Deus nos permitir. Fica na paz de Cristo Jesus.